Deixa eu iniciar aqui a gravação. Já começou. Então, estamos aqui, né, hoje, né, para mais uma atividade, né, do programa que visa, né, a sensibilização, né, do grupo da engenharia. A gente está como convidado, tem como convidado aqui o Cristiano, que vai falar, e eu vou pedir para o Cristiano se apresentar, dizer, né, o que faz, né, e tudo que, né, puder para se identificar. Eu não sei, Cristiano, você precisa daquela autodescrição? Gostaria? Pode ser, professora. Tá bom, porque então vamos lá. Eu sou a professora Fabiana, eu estou com um fundo falso aqui, né, oferecido pelo Google, né? Tem uma planta, né, à minha direita, eu estou com uma blusa preta, com cabelo solto e de óculos, né? E aqui, né, estão reunidos também os alunos do curso de Engenharia Mecânica, né? O Humberto, que você já conhece e que está aqui, né, junto comigo nessa atividade, né? O Felipe, né, que é o filho do Humberto, também está presente. E aí eu vou pedir para você se apresentar e aí em seguida eu passo o vídeo, que é o vídeo que vai motivar nosso debate, né, nosso Cinepet Debate tratando de inclusão. Pode ser? Então, professora, pode ser sim, mas o Beethoven me disse, ele só não me falou a ordem, então eu tinha me preparado para fazer Então não uma tem problema palavrinha não. introdutória antes do vídeo. Tranquilo, Ou eu não? passo o vídeo inicialmente, então, pode deixar. Aí vocês Tá. só me falam se tá saindo com som, tá bom? Deixa eu Tá. colocar aqui. Só um minutinho, pessoal. Professora? Oi, pode falar. A senhora, eu posso falar uma coisinha antes do vídeo e depois a senhora passa? Sim, Ou está sim. sendo um protocolo passar o vídeo primeiro? Não tem protocolo, à vontade. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, a senhora segura aí um pouquinho o vídeo, deixa eu falar um pouquinho com a turma, e aí depois a gente apresenta o vídeo, tá bom? Pode ser? Combinado, pode ser sim. Deixa eu me apresentar então para vocês. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Cristiano Marins Moreira. Eu sou uma pessoa com deficiência visual. Eu tenho 44 anos. Estou cego desde os meus 21 anos. Na verdade, eu comecei a perder a visão aos poucos, lá na minha adolescência, com uns 15 anos, por aí. Mas depois eu fui progredindo nessa perda, e quando chegou lá em 2001, por aí, eu somente enxergava claridade de dia e escuridão de noite. Mas isso não me impediu de seguir a minha trajetória, tanto laborativa quanto estudantil e acadêmica. Eu fiz letras, sou professor de português e inglês, sou especialista em língua portuguesa, depois continuei meus estudos na área da educação especial, fiz o curso em diversidade e inclusão, e agora estou no programa de doutorado da Universidade Federal Fluminense, no programa de Ciências, Tecnologia e Inclusão, que a professora Fabiana faz parte, o Beethoven também. E como vocês perceberam, né, vocês estão me vendo aqui de terno, pensam, professor? Não, mas além do magistério, eu ainda tenho outras atividades. Eu sou daqueles que pensam assim, quanto menos tempo a gente tem, mais coisa a gente arruma para fazer. Então, eu fui fazer direito, já sou advogado há 11 anos, onde eu estou nesse momento no meu escritório, e atuo nessas duas frentes, no magistério da rede pública de ensino de Niterói e também de Itaboraí, do outro lado da poça, e tenho meu escritório de advocacia aqui no meu município, que é São Gonçalo. Bem, pessoal,
quando eu fui convidado para vir para cá, eu fiquei pensando, né? A gente vai falar de cinema, de inclusão, através de filmes. E aí eu queria uma coisa a mais. Eu me recordo que em 2019 eu fui falar para os estudantes de engenharia lá na faculdade Estácio de Sá. No Rio de Janeiro, não me recordo o campus que eu estava. Mas foi uma discussão muito legal, porque eu fui convidado por um professor de tecnologia da informação e juntamos num auditório alunos de engenharia, não me recordo agora qual, e também o pessoal da TI. E foi uma discussão muito bacana, porque muitos chegaram naquele espaço sem saber que uma pessoa cega podia operar um computador. Então, as informações foram muito bacanas e muito bem acolhidas por aqueles estudantes. E eles ficaram muito curiosos. O encontro era para durar 1 hora, durou 1 hora e 40 minutos. E eles ficaram dali, saíram várias ideias assim fantásticas, sabe? O pessoal da engenharia junto com o pessoal da informática. E a discussão, a proposta lá era: vamos ouvir o Cristiano e depois continuar o debate na sala de aula. O negócio foi tão intenso que eles, né, tinham tantas perguntas que a discussão acabou sendo no auditório. E aí eu fiquei muito motivado, porque assim, eu sou acostumado a falar com o pessoal de letras, da pedagogia, enfim. Mas pessoal de engenharia foi a minha primeira experiência. E aí, quando Beethoven me disse que aqui era um grupo de engenharia, me veio aquele encontro na cabeça. E eu achei que naquela época tinha ficado faltando alguma coisa para eu falar para eles. E aí eu pensei, agora talvez seja a oportunidade. Porque eu fico pensando, sabe, gente, assim, eu não preparei slides porque eu vim para cá para a gente fazer o nosso bate-papo, né? Então, assim, eu não preparei slides a não ser os filmes, eu vim para cá para que a gente pudesse bater um papo e discorrer. Então, eu vou, de vez em quando, pedir o auxílio de vocês aí, a intervenção de vocês. Como professor já há 17 anos, se eu ficar aqui falando sozinho, eu vou imaginar que só tem eu. Mas vamos lá. Obrigada, Cristiano. Mas até colocar para você que essa turma é uma turma de alunos que estão ingressando na engenharia mecânica. Já eu falo são calouros, mas já estão virando veteranos, né? E é interessante porque a gente adotou esse período uma temática de desenvolvimento de tecnologia assistiva. Ótimo. Então, assim, todo período na turma de calouros eu trabalho o desenvolvimento de algum produto, alguma coisa nova, e a gente já vem fazendo em cima de filme, e esse período e o próximo período a gente vai tratar particularmente de tecnologia assistiva. Muito bom. E aí parte, né, para a gente pensar numa tecnologia, né, assistiva, a gente precisa ouvir as pessoas que demandam essa tecnologia. Então, por isso que é muito importante a sua presença aqui, a sua vinda, né, para eles entenderem, né, quais são as questões, né, relevantes e pensar um pouquinho, né, do Isso. tipo, como que a engenharia pode ajudar, né? Então, eu vim exatamente imbuído com esse propósito, Ótimo. professora. Então, ótimo. Eu fiquei pensando assim, gente, com base naquele meu primeiro encontro lá de 2019, eu fiquei pensando assim, a gente precisa questionar o nosso papel na sociedade. E aí eu vim para cá, são quantos alunos que tem aqui, professor? Olha, nesse momento tem 13 alunos. Muito 13, bem, ótimo. 15, 13. Muito bem. Então, olha só, pessoal, vocês 13. Eu fiquei pensando da gente vir para cá inicialmente discutir, dentre as questões extremamente importantes da inclusão, a importância da engenharia. Porque eu fico pensando, eu não sou engenheiro. Eu quis ser engenheiro, sabe, professor? Mas eu tinha um cunhado que meu cunhado disse para mim lá em 99, falou assim, olha, a engenharia tem muito engenheiro, o mercado está saturado, vai ser muito difícil.
Então, eu estou quase abandonando a engenharia. Ele é engenheiro da Petrobras. E aí ele ficou assim, nossa, não faz engenharia não, faz alguma outra coisa. Eu gostava muito de computador e eu queria ir para essa área, tendo em vista que já existiu o DOSVox, todas essas coisas. Sim. E eu fiquei pensando, gostaria muito de trabalhar com a engenharia da computação, não sei, ou alguma coisa ligada ao computador. Mas aí ele me desanimou muito. Como eu gostava muito de ensinar, eu fui ser professor e eu estou muito satisfeito dando aula. Mas eu um dia quis ser engenheiro. E seria um desafio, né? Um engenheiro Com civil. certeza. Mas eu acho que assim, a gente já tem no Brasil uma pessoa com engenharia, acho que é na parte de elétrica, que é uma pessoa cega e foi formada recentemente em engenharia, mas esse desafio poderia ter sido, né, ter vindo um pouco antes, lá, uns 20 anos atrás. Mas, enfim, pessoal, fiquei pensando assim, vocês alunos de primeiro período, ótimo, vocês sabem o papel, vocês conseguem perceber a importância que a engenharia tem para a sociedade? Na verdade, primeiro para vocês, né? Porque vocês quiseram fazer esse curso. E aí agora, né, a partir do momento que a engenharia fez sentido para vocês, olha como a gente pode abrir esse leque e pensar na importância da engenharia para a sociedade. Eu moro num apartamento, obviamente que teve ali todo um projeto de engenharia que não foi feito por um engenheiro que construiu, que projetou morar. Então, assim, é uma questão do servir, sabe? A engenharia, eu vejo muito isso, ela está diretamente ligada com a questão do próximo, né, professora? Não sei se a senhora concorda comigo. É muito bonito a gente projetar, a gente pensar alguma coisa que vai surtir efeito na vida do outro. Sim. Olha, eu sou professor, sou professor e sou advogado. No magistério, pessoal, eu estou lá muito bem com os meus alunos e eu acredito que através deles eu consigo mudar a sociedade, que eu consigo construir, deixando as minhas ideias, os meus valores, aquilo que eu acredito, passar adiante através deles. Na minha advocacia, eu achava que era muito legal ser advogado, ser um cidadão consciente, fazer uma série de intervenções na sociedade sabendo leis. Mas eu só fui realmente saber o papel da minha advocacia quando começaram a aparecer no meu escritório aquelas pessoas desesperadas por terem sofrido uma injustiça. Seja porque o pai não pagou a pensão, seja porque não tem condições de viver sem um benefício do governo. Então, nessa hora, assim, sabe, eles chegam para mim aqui desesperados e depois de 6 meses, 1 ano, eles estão aqui me tendo como o herói deles, porque foi eu que consegui resolver aquela situação. E aí eu vejo que o meu trabalho acaba indo diretamente para o outro. O meu trabalho deixa o outro feliz. Sim. E aí a engenharia tem isso, né, muito forte. Eu não sei se os alunos conhecem, professora, tem uma história, diz assim, eu não sei se vocês conhecem, alunos, mas vocês podem intervir, tá? Vocês conhecem aquela história do engenheiro que morreu e foi para o inferno? Vocês conhecem? Eu já ouvi do advogado. Do advogado que foi para o inferno. Então, os alunos não, né? Ou alguém conhece? Quem falou, Isabela? Nunca ouvi falar, não. Também nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Então, vou tentar contar para vocês bem rapidinho, e aí depois a gente já se encaminha para o filme, para vocês verem a importância da engenharia. Eu acho que se for essa mesma que a senhora conhece, professor, tem muito a ver com a questão do papel do engenheiro, né? Dizem por aí, eu não sou bom de história, não é uma piada, não, é uma história, tá? Dizem por aí que um engenheiro morreu. E aí, na passagem dele, ele viu um portal amarelo. E aí ele caminhou em direção ao portal. Quando ele cruzou o portal, ele estava dentro de um elevador. Nesse elevador tinham 2 botões.
céu e inferno. E aí ele pensou, bem, 50% de probabilidade para cá, não tem nenhum risco, não tem nenhum desvio, tal. Então, fez um cálculo lá e apertou o botãozinho do céu. O elevador subiu, ele, quando viu a porta se abrindo, ele se deparou com uma antessala muito bonita. As paredes branquinhas, um cheirinho gostoso de nuvem, o céu era todo azul. Tentem ir imaginando aí, tá? O céu azul todo estrelado e uma portinha de madeira. Ele bateu nessa portinha de madeira, veio aqueles vovôs fofinhos, sabe? Aquele que a gente tem vontade de carregar no colo, com cabelo branquinho, uma roupinha assim bem compridinha e um chaveiro amarrado no cinto. E falou para ele: seja bem-vindo ao céu, eu sou São Pedro. E aí o engenheiro falou: olha, São Pedro, o que acontece? Eu morri, e aí eu entrei no elevador, tinha lá céu e inferno, eu apertei o botãozinho do céu. E o São Pedro falou para ele: muito bem, então seja bem-vindo, eu só vou conferir seu nome aqui na lista VIP e já te libero. Qual o seu nome? Aí o engenheiro falou: Zé Antônio. Aí ele falou, o São Pedro, tá bom. Pegou lá, abriu o livro, um livro grossão, folheou, e disse: não, Zé Antônio, não. Calma aí. Aí botou o óculos. Aí voltou as folhinhas, olhou. Vão imaginando aí na cabeça de vocês. E aí falou para ele com uma cara muito desanimado: sinto muito, mas o seu nome não está aqui. E o engenheiro disse: mas eu fui muito bem na vida, eu fui uma pessoa boa, eu fiz um monte de caridade, aqui é o meu lugar. E São Pedro falou para ele o seguinte: aguarda aqui fora só um pouquinho que eu vou ali no gabinete e já volto. Bateu na porta do gabinete e falou para Deus: Deus, tem um engenheiro querendo entrar aqui no céu. Aí Deus falou: qual o nome dele? Zé Antônio. Você achou o nome dele no livro? São Pedro disse: não. E Deus falou: que pena, infelizmente aqui ele não pode ficar. E o engenheiro, desolado, recebeu a notícia triste de São Pedro, entrou no elevador e foi para o inferno. Chegou no inferno, gente, vamos lá, vamos imaginar, vamos fazer o cine na cabeça de vocês. Chegou no inferno, o engenheiro saiu do elevador, um lugar horrível, tudo escuro, um monte de fogo para tudo quanto era lado, fedorento, as pessoas corriam, gritavam. Ele ficou pensando: o que eu estou fazendo aqui? Daí ele sentou numa pedra, os dias foram se passando, e ele pensando: o que eu estou fazendo aqui? Aí ele viu um portal escrito: Gabinete do Inferno. Bateu lá, foi atendido pelo diabo, que disse para ele o seguinte: e aí, o que eu posso fazer para te ajudar? E o engenheiro falou para ele: sabe o que é, diabo? Eu estou aqui mó tempão, sem fazer nada. Por acaso você não tem um papel e um lápis aí, não? E o diabo: tem aqui, ó. Pegou um papel, deu a ele e disse para ele o seguinte: o que você vai fazer? Ele: um projetinho. Sentou lá no lado de fora. Aí agora vocês imaginam assim, a tela preta, sabe? Tela preta escrita assim: tempos depois. Aí imagina um lugar lindo, tipo um shopping center, assim, cheio de escada rolante, ar-condicionado, pessoas caminhando elegantérrimas, todo mundo cheio de máquinas de cerveja espalhado para todos os lugares, as pessoas se divertindo, um grande palco onde se apresentavam lá Elvis Presley, John Lennon, pessoal do renome. E aí o engenheiro transformou o inferno. As luzes piscando, estava tudo muito bonito. Passou o tempo, Deus e São Pedro estavam conversando, e um falou para o outro: poxa, já tem tanto tempo que não vem ninguém para cá, né? O que será que está acontecendo? A fofoca rola, né, pessoal? E aí São Pedro disse para Deus assim: sabe o que é, Deus? Estão dizendo que aquele engenheiro que não veio para cá revolucionou o inferno. Dizem que o inferno está muito bom, então ninguém quer mais vir para o céu.
As pessoas estão indo direto para o inferno. Aí Deus falou, nossa, mas se ele foi tão bom assim, ele não merecia estar lá. Você viu direito o nome dele no livro? Aí São Pedro falou, sim. Deus falou, então confere. Pegou lá, e aí ele pensou o seguinte, olhou, falou, não tem, Senhor, olha aqui. Deus olhou e falou assim, eu sei por que você não acertou. Não existe ninguém que se chama Zé Antônio. O nome dele é José Antônio. E aí procurou, quando olhou, falou, é ele. José Antônio. Ele tem que estar aqui. Aí Deus pegou o telefone vermelho dele, ligou direto para o gabinete do inferno e falou para o diabo o seguinte, olha, o diabo, tem um engenheiro aí que era para estar aqui. Então, nós corrigimos o erro e pedimos que você envie ele para cá imediatamente. O diabo falou para Deus, de jeito nenhum. Esse engenheiro vai ficar aqui. E Deus falou assim, mas ele não pode ficar, o nome dele está aqui. Eu acho bom a gente resolver isso entre nós, porque senão eu vou ser obrigado a chamar um advogado aqui no céu para botar você na justiça, para me devolver o engenheiro. Aí o diabo abriu um sorrisão, coçou a cabeça e falou, Senhor, pode ficar à vontade, eu quero ver se você vai encontrar um advogado aí no céu para pegar essa causa. O que eu quis dizer com isso? Não quis dizer com isso que todos os advogados vão para o inferno, não, tá, gente? A mensagem principal que eu quis dizer foi para vocês perceberem a importância do engenheiro. Ele foi lá e transformou o ambiente. Essa história deixa bem clara para a gente, né, de forma figurativa, o que o engenheiro faz. E aí, o que vocês vão fazer quando vocês estiverem com o canudo de vocês? Qual é a preocupação? O que vocês querem transformar? Eu acho que a gente precisa, já que a nossa profissão visa o bem alheio, a gente precisa pensar nisso desde já. E vocês estão no primeiro período de forma brilhante, pensando em inclusão nesse momento. E aí eu vou mostrar para vocês, também nessa temática, essa importância daquela... a importância da gente pensar no outro. Eu vou apresentar para vocês um vídeo, e nesse vídeo é a história de um cãozinho que queria ser cão-guia. Todos vocês sabem o que é um cão-guia? Sim. Então, é aquele que guia o cego, né? E aí a gente assiste esse filme e aí a gente volta a conversar, tá bom? Pode ser? Pode sim. Eu vou compartilhar então aqui. Tá bom, professora? Vocês me falem se está saindo o áudio direitinho, porque eu não vou ver mais vocês aqui, tá bom? Tá saindo um áudio, professor. Tá com áudio. Uhum.
E aí, pessoal? O que vocês acharam do filme, do vídeo? Um comentário bem. Não sei se eles já conheciam, vocês já tinham assistido esse curta? Eu não. Nunca vi. O que as imagens estão mostrando? Calma aí, Felipe, só um minutinho, já vou falar com você já rapidinho sobre isso. Deixa só a gente escutar o pessoal e aí eu já vou te dar essa inferência. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu achei muito bonito, eu gostei bastante do curta. É muito emocionante, não é? Quem mais pode dizer o que achou? Os meninos, qual a impressão que teve, o que causou de início, o que surpreendeu? Eu acho que para mim, na minha visão, tudo que a gente não consegue, uma hora a gente acaba aprendendo, conseguindo. E dá para aprender algumas coisas com essa história, não dá? O que vocês acham? Acho que dá para aprender a nunca desistir de alguma coisa que você quer na vida. Porque Agora, se você se esforçar, consegue. Muito legal. Agora, pessoal, eu trouxe esse vídeo propositalmente. Vocês perceberam alguma coisa estranha? Agora todos podem participar. Vocês perceberam alguma coisa estranha? Como assim estranha? Alguma coisa que não está correto, que não funcionou? Alguma coisa que está faltando?
Aparentemente está tudo legal, está certo. Sabe o que que é? Bem, acho que o silêncio deixa essa margem. Sabe o que que é, pessoal? Vocês viram um filme, aliás, que a gente, né, que não tem som. Eu sou cego. O Felipe tem a deficiência visual dele. Vocês todos puderam ver o filme. Eu e o Felipe não. Eu e o Felipe queríamos dar um pouco de opinião sobre ele. Mas quem criou o filme não pensou na gente. Isso é pensamento inclusivo. Eu adoraria que vocês saíssem desse projeto com essa visão assim, ó, aqui falta isso para o cego, aqui falta isso para o surdo, aqui falta isso para o cadeirante. Porque é só assim que a gente consegue pensar numa sociedade igual para todos. Na verdade, igual para todos a gente não vai conseguir, mas sim uma sociedade que respeita as diferenças de cada um. E a partir do momento em que a gente respeita as diferenças, a gente consegue trilhar caminhos diferentes para mudar essa sociedade que muitas das vezes exclui as minorias. Não é sempre também, é às vezes. Talvez a maioria. E vocês, como futuros engenheiros, têm essa responsabilidade. Se nós entrarmos em prédios antigos, a gente não vai encontrar rampa. Ou se encontrar uma rampa, a rampa foi adaptada anos depois. Então, pessoal, eu quis provocar vocês nesse sentido. A engenharia está aí. Hoje eu mexo no meu computador, uso Word, Excel, Windows, PowerPoint, porque alguém pensou na gente, em mim. Né? Digo a gente, pessoas com deficiência visual. Eu acho que o mundo com vocês, mais 13, já vai pensando desse jeito, já vai ter um ganho enorme. Mas aí, eu acho que a gente, para poder, professor, ampliar esse debate, a gente precisa trazer o Felipe e me colocar nessa discussão também. Eu tenho aqui, pessoal, e aí por isso foi proposital, mas eu tenho aqui o filme com a audiodescrição, que é uma tecnologia assistiva. Então, isso foi extremamente proposital. Eu, quando trouxe esse vídeo para vocês sem audiodescrição, foi justamente porque se eu dissesse para vocês aqui assim, ó, gente, é legal ter esse vídeo aqui com audiodescrição, vocês talvez não tivessem percebido, porque o Felipe se manifestou ali e disse, o que está aparecendo na imagem? Mostrou claramente o quê? Que ele estava excluído, assim como eu. E não foi vocês que me excluíram, não, tá? Eu que fiz essa provocação propositalmente. Eu tenho o vídeo aqui com audiodescrição. Posso compartilhar, professor? Pode sim. A gente passa e fica todo mundo no mesmo... E olha, e eu não sabia que você ia fazer essa provocação, então, antes de você entrar na nossa sala, eu perguntei para o Humberto, o vídeo, ele tem áudio, mas ele não tem audiodescrição, ele está faltando, né? Como é que é? Aí o Humberto falou assim, não, mas o Cristiano conhece o vídeo, está tudo bem. Aí eu falei assim, tá bom, porque não tinha legenda, né? Eu perguntei, na verdade, de legenda, né? Não havia legenda, mas como o vídeo
não tem fala, né? Não tem Aham. ninguém falando, mas tinha sonorização, né? Tinha, né, Tinha outras essa questões. estratégia, por isso que eu fiquei mudo o tempo todo. É, Por isso que Eu falei pro Beethoven, não comenta, não fica porque quietinho. ele só falou assim, não, foi o por isso que eu Cristiano tô, conhece o vídeo, não se preocupa. Eu falei, tá bom, não me preocupo. Justamente para poder fazer essa foi por isso que provocação. eu trouxe meu filho para a sala. Isso. Agora eu vou fazer o seguinte, então eu vou Pode compartilhar passar. ele. O Pode Felipe, compartilhar. vamos ver. Vamos lá. Eu estou usando um programa aqui de voz que é diferente do que eu uso habitualmente. Então eu vou precisar só de um pouquinho de paciência de vocês. Só um minutinho. O leitor de tela que você está usando não é o NVDA, é outro? Eu uso o JAWS, mas agora eu estou usando o NVDA. Ah, entendi. Só um minutinho. Vamos lá, vai começar. Já está aparecendo aí para vocês? Está. Já tá. Deixa eu dar o play. Look by Sound. Vamos lá, Felipe, vamos curtir o vídeo. Pelas palavras. Southeastern Guide Dogs apresenta: no pátio externo de um edifício há uma escultura de um cão. Por cima de um portão aberto, vê-se o letreiro vazado Southeastern Guide Dogs. Um filhote de labrador amarelo caminha pelo pátio. Outros 4 filhotes passam correndo por ele. Ele olha para cima e sorri. Sobre fachada verde, o desenho de um cão-guia e o letreiro Universidade Canina. O labrador entra em um enorme saguão. Ao fundo, vê-se 4 pendurados na parede. Ele observa nos quadros, fotos e artigos de Ace, um filhote de labrador preto. Dá de cara com uma treinadora. Ela aponta para o medidor de altura. Ele vai para baixo da haste do medidor. Estica o corpo para cima. Ela franze a testa. Ele encosta uma orelha na haste. A treinadora inclina o rosto para uma sala. Ele abana o rabo e sorri. Em letras brancas, Pipi. A treinadora mostra desenho e lousa. Filhotes erguem patas. Pipi pula atrás de carteira. Em outra sala, a treinadora vende os olhos. Pipi a conduz pelo arreio por entre cones e barras. Ela derruba barras e cai. Filhote aperta o botão de comedor e empurra a vasilha com ração. Pipi estica as patas em direção a botões. A ração transborda da vasilha. Na sala, Pipi conduz a treinadora. Ela tropeça em step e cai. Na aula, Pipi se estica sobre a carteira. Ergue uma pata e desaba. Ração transborda de vasilhas. A treinadora tropeça em obstáculo e cai. Ela ergue a venda e encara Pipi. Sozinho, ele olha para os quadros no saguão. Vê Ace, labrador preto de estatura baixa, e a manchete, líder da turma. Arregala os olhos e sorri. Pula, aperta botões e a ração cai dentro da vasilha. Na aula, sentado sobre livros, ele ergue uma pata. Na sala, conduz pelo arreio a treinadora vendada e para diante do step. Ela se agacha, tira a venda e o acaricia. Na sala de treino, faixa pendurada, dia do exame. O diretor está sentado à mesa. Nela, há 7 capas azuis. Ele faz vem cá com a mão para Pipi. Pipi vai até a treinadora. Ela segura um arreio. O diretor faz 5 à cabeça. Pipi conduz a treinadora pelo arreio. Ela está vendada. Pipi olha para ela. Ela tropeça, bate na mesa e o diretor cai da cadeira. Ela ergue a venda e encara Pipi. O diretor se levanta sério. Pipi sai por uma porta. A porta é fechada. Cabisbaixo, ele caminha até a estátua de Ace. Na base dela, lê-se: Ace, a coragem e o serviço dele guia os nossos passos e inspira as nossas mentes. Ele vê uma moça andando na calçada. Ela usa uma bengala. Ele dá meia volta e para diante da janela de uma sala. Apoiado nas patas traseiras, vê os filhotes com capas azuis. Lágrimas batem na janela dos olhos marejados de Pipi. Ele olha para trás. A moça cega está em um canteiro de obras. Um caminhão se aproxima dela. Pipi corre.
passa espremido pela grade do portão. Acelera, Enfia a acelera. cabeça na alça da bolsa da moça e a conduz por uma tábua sobre um enorme buraco. Olha para ela. Devagar, desvia de obstáculos e leva a moça em segurança até uma calçada. Ela se ajoelha. Põe a bengala no chão e apaga a pipe. Do portão, a treinadora aplaude. A moça aponta na direção do som. Pipe volta ao pátio da universidade, junto aos filhotes graduados. O diretor tira a capa azul da estátua de ex. Vira-se para trás e se agacha. Põe a capa em Pipe e sorri. De capa, Pipe pula e olha para a treinadora. Ela esboça um sorriso. Pipe fica ereto com a pata estendida à frente, imitando Ace. Na tela branca, em letras azuis, diariamente nossos cães resguardam a vida de pessoas com perda de visão e veteranos com deficiência. Logotipo da Southeastern Guide Dogs, composto por um desenho de cão-guia. Em fundo preto, créditos aleatórios. Filme produzido por Gary Melody Johnson. Diretor, Bruno Simões. Produtor executivo, Stacey Hall. História, Titus Herman. Estúdio de animação, Kint. 2018, Southeastern Guide Dogs. Muito legal. Vamos lá. Também achei. Vou voltar. Saiu, né, o compartilhamento? Saiu. Saiu. Muito bom. Ah, tá. E aí, Felipe, o que você achou do filme? Felipe? Viu? O Felipe ficou mudo? Saiu. Não está aparecendo aqui. Mas então, viram, pessoal, a diferença? Vocês perceberam que na hora que o Felipe estava assistindo o vídeo ali, quando a moça tropeçou, ele deu aquele i, ou seja, no primeiro, eu e o Felipe fomos incapazes de esboçar nossas reações, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Mas na segunda vez, não. A tecnologia assistiva chegou para a gente, porque a audiodescrição é uma tecnologia assistiva. Tudo bem, não é a tecnologia que a gente pensa, né? Com máquinas e motores e tal. Mas o cão-guia é uma tecnologia assistiva, a bengala é uma tecnologia assistiva, a audiodescrição também é uma tecnologia assistiva. A tecnologia é tudo aquilo que ajuda ou que auxilia pessoas com deficiência a desenvolverem as suas funções que sem ela não seriam realizadas. E aí a gente consegue entender, pessoal. Isso é incluir, sabe? Então, a minha proposta foi vir para cá, chamar a atenção da importância que vocês vão ter enquanto engenheiros para essa sociedade, que vocês vão perceber que exclui muito. E uma simples atitude pode mudar muito. Imagina uma atitude bem projetada, cheia de engenhos e que seja que haja de forma transformadora na vida de alguém que temporariamente se encontra incapacitado para determinada atividade. Bem, eu acho que agora que todos nós já participamos, já pudemos experimentar, a gente pode começar o nosso debate. Cristiano, deixa eu aproveitar. Assim, os alunos não conhecem muito, né, dessas tecnologias que são utilizadas, né, por cegos ou pessoas com baixa visão. Eles tiveram aqui do curso, né, um mini curso que a Ilma ofereceu sobre acessibilidade de documentos, né, Word, PowerPoint, e inclusive assim, a proposta é que o trabalho final deles eles apresentem considerando, né, o PowerPoint com acessibilidade. Mas aí fala um pouquinho assim para a gente o que você usa, né, e até um pouquinho qual foi assim, como foi, né, fazer um curso, né, uma graduação, uma pós-graduação, né, nesse meio que não está muito preparado, né, para pessoas com deficiência. Eu fui ver aqui a hora para ver quanto tempo eu tenho. Vamos lá. O que acontece? Bem, pessoal, eu uso no meu computador um programa chamado, na verdade, de modo geral, chamado de leitor de tela. Como funciona isso? Vocês estão vendo que aqui eu tenho 2 fones de ouvido, né?
tudo que está na tela do meu computador é igualzinho de vocês. Eu uso o ambiente Windows, eu uso o Chrome, eu estou usando aqui o Meet. E aí eu vou mexendo as setas direcionais do teclado e esse programa vai lendo linha por linha tudo que está escrito na tela. Então eu subo, vou até lá no alto da tela, a minha Siri falando aqui, peraí, baixei. Eu vou até o alto da tela, vou baixando linha por linha, boto com a seta direcional para baixo e o computador vai lendo tudo para mim. Então, eu posso passear pelos ícones ali na área de trabalho do Windows. Quando eu não uso, a cego não usa mouse. Então, a gente, quando quer clicar, né, fazer a função do clicar para entrar, a gente aperta o Enter, aonde está falando. Então, eu clico nos ícones, entro, navego nas pastas, abro a internet, digito ali o número faço a pesquisa da página que eu quero, e tudo saindo aqui no meu ouvido. Esses são os leitores de tela. E eles me falam. Aí eu uso dois. O NVDA, que é um programa aberto, vocês podem depois jogar na internet. É N de navio, V de vaca, D de dado, A de amor. Vocês podem jogar no YouTube assim, como funciona o NVDA. Lá tem um monte de vídeos para vocês verem como que o próprio programa em execução. Eu tentei fazer isso, na aula da professora Cristina Delu, né, professora Fabiana, ela me convidou lá para fazer, e aí, infelizmente, não sei por que motivo o som não estava saindo, mas com a professora Ruth, eu costumo mostrar esses programas na prática, né? Igual eu fiz lá naquele evento de 2019 que eu contei para vocês. Então, eu consigo operar o computador de forma normal. Eu faço os meus processos aqui do escritório, sabe? Eu digito minhas petições, eu faço alguns protocolos, eu digito lá minhas aulas que eu vou dar na escola, eu faço meu planejamento, eu abro os materiais em PDF para ler, e aí o computador vai lendo tudo para mim. E sabe o que é legal? Eu tenho várias opções de voz. Lá não tem o GPS que vocês veem, que tem voz, dá para escolher várias vozes? O meu também. Então, eu posso escolher voz feminina, posso escolher voz masculina, voz infantil, voz em outro idioma para poder estudar meu inglês, meu espanhol e meu francês que eu estou aprendendo. Esse leitor de telas ajuda bastante. Esse é um recurso. Mas existe para as pessoas que têm baixa visão os ampliadores de tela. E aí, o que é um ampliador de tela? É uma lupa eletrônica. A gente imagina assim, a tela de vocês, e a gente pega ali ou a metade da tela para baixo, ou então um quadrante ali, sei lá, um quarto da tela, com uma lupa eletrônica aparecendo. Então, todo lugar onde o ponteiro do mouse toca é ampliado nessa lupa que fica no cantinho da tela. Ou então na parte de baixo. É muito... Para uma notificação aqui. Então, é muito legal para as pessoas que têm baixa visão. Eu, enquanto tive baixa visão, eu usava, assim, esses ampliadores de tela. Se vocês jogarem aqui no Windows de vocês, vai aparecer, vocês jogam ali, lupa, né? A professora botou ali, lupa. Se vocês botarem aqui no Windows de vocês, lupa eletrônica e clicar ali, vocês vão perceber exatamente como funciona, porque o próprio Windows, ele já está trazendo alguns recursos desse de acessibilidade diretamente no Windows. Mas ainda são limitados. Obviamente que as empresas que trabalham com isso, diretamente produzindo leitores de tela para serem comercializados, ampliadores de tela para serem comercializados,
eles, obviamente, se detêm a pesquisar mais e atender os usuários com mais eficiência. Mas, enfim, esses são os programas que os cegos normalmente usam. Existe um programa que foi desenvolvido pelo professor Antônio Borges. Vocês são da UFRJ, né, professor? UF. UF, isso, perdão. Da UF. Na UFRJ, o professor Antônio Borges, ele desenvolveu um programa chamado DOSVox, que foi o primeiro programa que possibilitou cego a usar computador. É nosso, é aqui do Brasil, é da UFRJ. Olha que maneiro. Isso sabe por que aconteceu? Porque um aluno cego, em 1993, decidiu fazer informática. E olha a engenharia, né? O que acontece? Todos os professores se mobilizaram para poder, os professores e os alunos, para poder construir um programa que hoje já vai completar os seus 30 anos daqui a pouco, permitindo que cegos estudem através do computador, que cegos trabalhem através do computador e também se divirtam. Porque eu assisto meus vídeos do YouTube, eu jogo através da internet, tudo com acessibilidade. E aí, à medida em que vocês forem desenvolvendo esse pensamento inclusivo na cabeça de vocês e ajudando a gente a espalhar essa semente da inclusão, a tendência é que a gente consiga cada vez mais rápido uma sociedade mais respeitadora das diferenças. Então, é exatamente isso. Vamos lá. Alguém levantou a mão. Isabela. Isso. Com licença. Você falou do DOSVox, eu fiquei com dúvida. Eu tinha procurado ele no meu projeto e eu vi que ele era uma síntese de voz. Mas ele só vai lendo as linhas do computador? Não. O DOSVox é um pouco mais. Quem vai lendo linha por linha é esse programa que eu estou usando aqui, o NVDA. Ele é um leitor de telas para usar o ambiente Windows. O DOSVox, ele funciona dentro do Windows. Ele é um programa. Antigamente chamavam ele de sistema operacional, mas agora, como ele está rodando dentro do Windows, está sendo chamado só de sistema DOSVox. Ele é um programa que eu faço tudo. Ele tem várias ferramentas, vários aplicativos nativos dele. Para vocês terem uma ideia, ele tem o seu próprio editor de textos, ele tem a sua própria planilha eletrônica, ele tem um criador de apresentações interativas, né? Que eu digo que é o primo do PowerPoint. E eu usei isso na minha qualificação do mestrado, que eu fui mostrar para os professores como que a gente produz uma apresentação interativa, como que o DOSVox me permitia isso. Então, o DOSVox é muito mais do que um leitor de tela, do que um sintetizador de voz. O DOSVox é um programa mesmo, com todas aquelas complexidades, né? Eu posso ligar meu computador, ativar o DOSVox e fazer o que eu quiser dentro dele, esquecendo que existe o Windows. Entendi. Ele funciona, então, como a sua plataforma Windows e de outras ferramentas e aplicativos dentro do seu computador, então, né? Ele funciona dentro lá do Windows, e aí eu posso utilizar os recursos dele dentro do Windows, mas não necessariamente trabalhando em conjunto com o Windows, sabe? O Windows fica num cantinho e eu fico usando o DOSVox o tempo que eu quiser. Para mandar e-mail... paralelo, né? Eu posso mandar e-mail, receber e-mail, tudo pelo DOSVox. E nada no ambiente Windows, a não ser o próprio programa. E eu poderia, então... Eu não sou uma pessoa com deficiência visual, então eu poderia usar o mesmo computador que você e você conseguiria entendê-lo com essa acessibilidade. Entendi. Porque obrigada. na hora ele aparece um íconezinho. Quando, por exemplo, se você viesse aqui usar o meu computador, você ia ligar meu computador e aqui dentro todos os ícones que a gente tem, né, o Office, não sei mais o que, ia ter um íconezinho escrito DOSVox. E você poderia usar ele o tempo todo que você quisesse. A hora que você dissesse, Cristiano, quer usar o computador? Eu venho aqui,
aperto a tecla de atalho Ctrl Alt e o D, e aí ativo o DOSVox. Eu não preciso nem de mouse. Eu ativo o DOSVox e pronto, esqueço que existe o Windows. Vou no DOSVox o tempo que eu quiser. Muito Entendi. legal, né? Obrigada. Bem Nada. legal mesmo. Essa questão, assim, o meio digital, nesse ponto, ele facilita muito, né? Mas, Facilita. assim, o físico, né? Quando você está, por exemplo, se tiver um livro em papel, né, impresso, né, ele fica, aí já começam outros desafios, né? Aí a gente tem que tentar escanear, Ainda e tem aí que... do escaneamento fazer aqui um que a gente chama de OCR, para poder ver se fica direito, porque nem todas as digitalizações ficam legais para serem transformadas em texto. Às vezes vem com sujeira, mas quando é feito em Word, em outros documentos, e a gente transforma para um PDF, por exemplo, o programa lê. Se não for imagem, ele lê direitinho. Entendi. É muito legal. Felipe levantou a mão também. Felipe. Cristiano, para eu fazer a alteração do idioma no NVDA, isso tem que ser feito pelo menu Insert N, aí depois eu tenho que ir aonde? Então, você vai no seu Insert N, aí tem as opções. Mas também tem uma tecla de atalho aqui, que se eu não me engano é o Insert Alt L. Insert Alt L. Ou é Insert Alt L ou Insert Alt S. Eu acho que é Insert Alt S de sintetizador. Aí ele vai me dar a oportunidade de mudar o sintetizador. Ou então o Insert Alt S muda o sintetizador e o Insert Alt L muda a linguagem. Ou a língua, eu acho que é isso. Bem, mas depois a gente treina. Eu te mostro. Fala com o Betone te trazer aqui que a gente treina isso. Então vou tomar um café. Você usa tanto o JAWS como o NVDA, certo? Eu uso mais o JAWS, que é um programa mais rápido. O rápido. JAWS ele faz leitura de imagem? Não faz leitura de imagem, nem o NVDA faz. NVDA. É isso que é uma desvantagem para a gente. O fato do leitor de tela não fazer a leitura da imagem. Então, aí sabe o que acontece, Felipe? Olha só. Olha a engenharia aí também. Eu dei uma ideia para o professor Antônio Borges, que é a seguinte. A gente tem o celular, né, o WhatsApp, por exemplo, com aquela explorador de imagens. A inteligência artificial hoje está ajudando muito. Então, por exemplo, eu recebo uma imagem aqui, eu vou lá no explorar a imagem e eu consigo saber o que tem naquela imagem. Não consigo saber com exatidão, mas eu consigo saber o que tem naquela imagem. Ele faz uma descrição do que aparece ali. Eu sugeri que fosse levado isso para o DOSVox também, para que a gente pudesse, através da inteligência artificial, descobrir algumas imagens, ou pelo menos identificar informações gerais de uma imagem, por exemplo, se é uma pessoa, se é uma paisagem. E aí, com isso, a gente sai da escuridão, né? A gente pelo menos consegue identificar ali. Eu quero uma imagem de uma árvore, vai ter uma árvore, pode não dizer qual é. Uma macieira, um cajueiro, um ipê, mas vai dizer que é uma árvore. Eu não vou confundir com uma foto que eu estiver procurando, por exemplo, de mim mesmo. Eu acho que tem dois caminhos, né? Tem o caminho da descrição da imagem, né? Que dá acessibilidade, e hoje em dia, o que você falou, essa parte de inteligência artificial e reconhecimento de imagens, é muito fácil você apresentar, o Google, se você apresenta uma imagem, ele te traz as imagens semelhantes, né? O Facebook também. Quem não utiliza, mas, por exemplo, eu abro ali, se vocês postarem uma foto no Facebook, no meu lá que eu ativei a audiodescrição, vai aparecer assim, pessoa sorrindo. Se vocês estiverem rindo, vai aparecer pessoa sorrindo. Se tiver duas pessoas, ele me fala assim, a foto contém 2 pessoas. Se tiver 3, a foto contém 3 pessoas sorrindo. Então, ele vai me dando, infelizmente, ainda está muito, muito novo, né? Então, essas informações ainda são poucas, né? Ainda são poucas, mas eu acredito que no futuro aí a gente a Apple faz isso muito bem também. Então, acho que é questão de tempo.
Entendi. Cristiano, assim, e sobre barreiras, assim, a gente está falando muito desse ambiente digital, né? Agora, e no dia a dia, né? Fora do seu local de conforto, do seu escritório, da sua casa, que está, né, adaptada, né? E seu espaço, né? Sua estação de trabalho também está adaptada para lhe atender. E o que você vê assim como desafio que a gente possa pensar em tecnologia, em investir? Então, né, para o cego, o deslocamento acaba muitas das vezes sendo uma dificuldade muito grande, né? Porque, assim, são muitos obstáculos no caminho. Eu moro num condomínio, embaixo do meu condomínio, é um condomínio muito grande, tem várias lojas. Então, eu desço para comprar pão, eu desço para ir na farmácia sozinho. Mas só que eu tenho aquele caminho correto. Só que às vezes as pessoas param uma moto ali na calçada, sabe? Aí já vem a educação do povo também, né? Para uma moto, aí a minha bengala vai lá e bate na moto. Eu fico pensando, bati em quê? Eu não sei, inicialmente eu não sei, eu só sei que eu tenho que desviar. Ou então alguém vem e bota uma caixa. Então, assim, no deslocamento das pessoas com cegueira, a gente tem todas essas dificuldades, né? As pessoas projetam muito, pensam muito nessas bengalas com som, com esses sensores, né, para poder identificar com uma certa distância um obstáculo que possa ter ali na frente. Então, assim, os desafios são muito grandes porque a gente, na nossa caminhada do dia a dia, a gente encontra aí uma série de dificuldades, sabe? Hoje em dia, a gente fala, né, da questão da tecnologia, e aí não tem como separar, professor. O smartphone, ele tem ajudado muito. Antigamente, quando não tinha smartphone, eu já uso o smartphone desde 2006. Eu andava assim de ônibus, eu ficava pensando assim, nossa, eu tenho que me ater nessa curva, porque essa curva vai ser o meu referencial na hora de eu descer. Ah, passou nesse quebra-mola aqui, então esse quebra-mola eu sei que está próximo de eu descer. Então eu tinha várias referências. Hoje, vocês sabem como eu faço? Eu entro no ônibus, ligo o meu GPS e programa aqui o meu endereço e vou no ônibus. Gente, aí ele vai contando lá, faltam 3 quilômetros, 2,5 quilômetros. Quando está faltando 200 metros, eu vou lá, levanto e puxo a sineta e desço. E fica todo mundo assim, nossa, esse cego enxerga, só pode. Porque acaba trazendo para a gente uma independência muito grande. Então, nesses deslocamentos, sabe, as dificuldades estão aí, né? O pessoal que não é o caso de vocês, acho que vocês são da engenharia mecânica, né? Mas a preocupação com as rampas, com as calçadas, com os obstáculos, com alguns projetos arquitetônicos mesmo, porque barreiras arquitetônicas atrapalham demais a inclusão das pessoas com deficiência de um modo geral, né? O cadeirante, o cego. Então, enfim, no nosso dia a dia, nossa sociedade, há muita coisa aí. Se você, professora, propõe um trabalho, o que vocês acham, né, no final, né, para eles estarem com os pensamentos inclusivos aí na cabeça, o que vocês acham que a sociedade oferece de ruim para as pessoas com deficiência? E eles vão criar relações. Porque hoje pode, de repente, não imaginar assim, porque acaba não tendo esse olhar, né? Mas eu tenho certeza que no final desse projeto, vocês vão estar com outro olhar e vocês vão entrar no elevador, vai falar assim, aqui nesse elevador está faltando a tecla de braille. Ou então vocês vão no lugar e vão pensar, isso aqui impede o cadeirante de andar, de se locomover. Eu tenho certeza que vai projetar muita coisa boa na cabeça de vocês. Gente, parabéns mesmo. Felipe, a mão. Vamos, Felipe. Outra coisa que eu tenho que comentar contigo sobre o NVDA, não sei se você chegou a passar por essa situação, mas eu passei quando eu comecei a estudar letras na Unirio, agora eu vou começar na UERJ agora em dia 13, certos PDFs, alguns PDFs que são retirados de livros,
muitos deles, eles vêm estruturado assim, duas páginas em cima, 2 páginas embaixo, depois mais 2 páginas embaixo, e assim vai indo. Eu percebi que esse tipo de PDF, o NVDA não lê. É porque muitas das vezes ele pode estar em colunas. E aí, se o livro for, dependendo da forma como ele foi digitalizado, ou se de repente estiver em colunas, aí atrapalha bastante. Por isso que assim, a digitalização de uma página de livro, de um material impresso, infelizmente nem sempre acaba ficando acessível para a gente. O ideal O JAWS, ele lê esse tipo de PDF? Também não. Também não? Não. Nossa. E também já aconteceu também de, às vezes, você tem um PDF e ele tá virado de lado. A parte escrita tá assim de lado. Aham. Mas esse aí dá para mudar, dependendo da quantidade. Dá para mudar? Como? Tem um botãozinho que você coloca, por exemplo, seleciona tudo, faz a simulação do clique direito do mouse, se eu não me engano, que é o insert, é o Shift F10. E aí ele simula o clique do botão direito do mouse. E vocês botam ali girar a página. Aí ele vai dizendo, girar a página em 90 graus, 180 graus, 360. Não, 360 não tem, acho que é só 90 e 180. E aí você vai, ou então vai estar assim, girar para a esquerda ou girar para a direita. E aí ele acerta a imagem. Certo. Porque isso aconteceu quando eu estava na Unirio. Não sei se isso vai acontecer quando eu começar agora na UERJ, talvez aconteça. Você vai para a UERJ do São Gonçalo? De São Gonçalo? Isso. Então você já vai pegar um caminho bacana lá, porque eu fui o primeiro cego formado pela UERJ de São Gonçalo. E não sei se você sabe, também teve uma aluna que foi do Benjamin e que também estudou lá. Você fez letras português e inglês na UERJ? Fiz. É a mesma que eu vou fazer. Muito bem. Muito bom. Agora, aproveitando esse seu comentário que o Felipe chamou a atenção, quer dizer, um texto com 2 colunas, ele não é legal para vocês. Não é. Porque, não é. Às vezes, o próprio... E principalmente se tiver muita imagem. Tanto como o Cristiano me falou, e isso é uma desvantagem, tanto o NVDA como o JAWS, eles não leem imagem. E eu, devido à baixa visão que eu tenho, eu sei... quando eu estava... isso aconteceu muito comigo quando eu estava no Pedro II de Niterói. As minhas provas, principalmente de história, geografia, química, física, biologia, não tinham imagem. Minhas provas eram todas sem imagem. Elas recebiam adaptação, né? Sim. Mas hoje em dia, com a audiodescrição, dependendo da imagem, já fica legal. Hoje em dia, o pessoal está audiodescrevendo até quadrinhos. Muito bom, muito bom. Muito bom. Isabela levantou a mão, pode falar. Sim. Com licença, eu tive uma dúvida, porque durante as pesquisas desse trabalho, eu me deparei muito com artigos que... Como ensinar geometria? Porque geometria é muito visual, né? E eu fiquei lendo vários artigos, vendo várias técnicas, né? E aí eu queria entender, por exemplo, como funcionam... como eu explicaria para vocês uma forma geométrica? Como eu conseguiria tornar acessível um conhecimento tão específico e que é tão visual, né? Então, o que acontece, Isabela? Infelizmente, assim, para o computador, a gente, né, alcança muita coisa, mas determinadas situações, por exemplo, uma forma geométrica, a melhor indicação seria uma adaptação em materiais que a gente pudesse tocar. Então, a gente tem, por exemplo, materiais aí que a gente... Eu não sei se você está falando da própria forma geométrica ou do ensino da geometria, porque na geometria a gente tem um equipamento chamado termoforme,
que a gente faz gráficos em alto relevo. E aí fica muito fácil a gente entender, por exemplo, o cego que nunca enxergou, entender o que é um círculo, o que é um triângulo, um quadrado, um retângulo, como eles podem se unir, né, para formar determinados tipos de triângulo ali, subdividirem. Para essas situações, o que a gente chama de tecnologia assistiva de baixo custo, que aí são materiais que a gente pode fazer em casa mesmo, sabe? Com um palito de churrasco, A por minha exemplo. dúvida maior era que, por exemplo, recentemente eu fui ajudar uma pessoa que trabalha com diversos tipos de deficiência. Ela trabalha no município e trabalha com alguns alunos com baixa visão, alguns com autismo, outros com deficiências múltiplas. E daí, eles estavam aprendendo operações como sistemas. Eu falei, vou tentar digitar isso no Google, porque eu já tinha passado pela aula da Ilma e ela comentou que isso seria lido. Aí eu queria ver se não teria nenhuma distorção, porque você falou, colunas não são bem lidas por esse programa. Aí eu tô pensando em como ajeitar isso. Então, sabe o que acontece? Vou te dizer. Equações, a gente tem a planilha eletrônica Vox, que é a espécie de como se fosse um Excel. E aí eu ensinei, por exemplo, o pessoal, eu fiz um teste na minha dissertação do mestrado, eu fiz um mini curso de 2Vox, e eu falei para eles assim, gente, vocês querem ensinar, sei lá, equação, vamos treinar aqui equação para o cego, e vocês vão ver como que a equação funciona na planilha. Porque aí o cego consegue ter noção de que lugar vai ficar o sinal, o que vem à esquerda, o que está à direita, e aí ele não se perde. Então ele forma diferente de um texto, sabe? As questões de um texto, elas são muito tranquilas para os editores. Mas para essas questões de matemática, por exemplo, eu quando trabalhei na sala de recursos, eu ensinei muita matemática pelo Excel. Mas, assim, essas matemáticas e geometrias em que existe um lugar certo para cada elemento da equação, isso com Excel é muito legal de se trabalhar, porque o aluno não se perde. Se for num texto corrido, ele vai se perder, porque um não fica embaixo do outro. E fatoração, por exemplo, MMC que o cego fica perdido. Se a gente estudar MMC, MDC com Excel, nossa, é fácil demais. O aluno ele aprende com muita facilidade. Obrigada. Agora, para a engenharia, que tem muitas fórmulas, deve ser complicado. Cálculo 1. Pois é, cálculo 1, cálculo 2. Nós tivemos na escola de engenharia, né, um aluno, eu não sei nem se ele já se formou. Ele, na verdade, ele passou para o curso de Química, né, da UF. E aí, assim, houve uma dificuldade enorme, né, para ele poder fazer o curso. Então, a universidade remanejou, né, assim, vamos dizer, foi a solução, né? A dificuldade era como que ele ia estar num laboratório de química, mexendo, né, com vidraria, né, com soluções químicas, e isso ele não enxergava. Né? Ele, na verdade, ele enxergava, ele tinha baixa visão, né? Ele não era cego, ele tinha uma dificuldade, mas eles ficaram com receio, e aí eles transferiram o aluno, ele fez engenharia de produção. Né? Então, mas mesmo na engenharia de produção, né, ele teve que passar pelos cálculos, ele passou pelas físicas, né, que tem uma parte também experimental, mas talvez com menor risco, né, do que a química, não sei. Então, assim, a gente imagina que, às vezes, a carreira a pessoa não segue a carreira, né, que deseja, porque tem todas essas barreiras, né, que a gente vê aí pela frente. Né? A UFRJ tem um programa muito bonito com a química acessível, não sei se a senhora conhece. Não. Se vocês pesquisarem química acessível, vocês vão ver. É toda uma questão de adaptação para que o aluno possa estudar química. Bacana. É muito legal, muito legal.
Talvez a UF devesse ter conhecido isso, né? Porque acabou Pois é. tirando o aluno da carreira que ele gostaria. E como eu né, falei com a para UF. vocês, se vocês pesquisarem engenheira cega, tem uma menina que ela se tornou, ela se formou na engenharia na parte de alguma coisa elétrica. Legal. Na Universidade do Paraná, Engenharia Elétrica, eu pesquisei. Viu? É uma pessoa cega. Bacana. Já Assim, temos médicos cegos formados no legal. Muito bom. Vamos então partir para o encerramento, né? Que a gente já expandiu aqui o nosso tempo. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, tem mais alguma dúvida, aproveitar a presença do Cristiano, né? Do Felipe, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Não? Cristiano, fica à vontade. Humberto. Humberto pode Eu queria agradecer a todos, né, por estar contribuindo. É só lembrar que nessa questão da química e também da física, a contribuição da caixa taxonora é importante, porque a caixa ela é tátil e ela é sonora. Então, eu posso criar lâminas para física, para química, né? E ela vai fazer o mesmo fusão que ela faz na cartografia. Agora, é uma questão de investimento, sabe, professor? Sim. Teria que ter investimento. Financiamento estatal. Esse é o grande problema. Eu quero agradecer. Cristiano, à vontade. Professora, obrigado. Parabéns pelo projeto. Beethoven, meu amigo, muito grato pelo convite. Me senti muito honrado, alunos, em saber que vocês estão trabalhando, né, nessa disciplina, logo no primeiro período. Foi uma honra muito grande para mim, me senti muito satisfeito de ter podido estar aqui com vocês. Me coloco à disposição. Se vocês precisarem de qualquer coisa que eu puder ajudar, eu vou fazer com muita satisfação, tá bom? E, professora, sempre que precisar, tá bom? Pode contar comigo. Vamos, com certeza, porque esse projeto ele vai ter continuidade. Legal. E aí, obrigada por se colocar à disposição, porque, como eu comentei, né, os alunos eles foram divididos em grupos e alguns alunos eles vão ter que trabalhar a tecnologia assistiva para deficiência visual. Né? Legal. Focando deficiência visual. E a gente tem aquela frase, né, nada sobre nós sem nós, né, que é comum, padrão. Comigo, tô aí. E aí, obrigada por você colocar à disposição. Eu vou pegar o seu contato e aí, se os alunos puderem, né, contatá-lo aí para poder tirar ideias, né, pensar, né, outras soluções, né. Isabela, pode falar. Desculpa, gente. Eu queria agradecer também. Eu achei... Para mim foi muito importante porque eu estudei um pouco sobre isso e agora que eu tive um pouco da vivência, né? E como você falou, são pequenas questões que a gente não consegue enxergar porque para a gente é muito, muito simples e a gente não deixa universal ou o mais acessível para todos. Eu gostaria muito de agradecer por sensibilizar a minha percepção sobre as coisas. Obrigado, Isabela. Fico contente com isso. Já vou sair daqui, ó. Já ganhei a tarde e o restante da noite, professor. Tá vendo? Muito bom, muito bom. Obrigada, Cristiano. Obrigada, pessoal, pela participação. Depois a gente vai disponibilizar também o vídeo e eu vou pegar o contato direitinho para passar para vocês aí, para vocês continuarem a conversar com o Cristiano. E vai ser novamente muito bem-vindo, né, nesse projeto, né? A gente vai contar com você, sim. Obrigada, hein? Fique à vontade. Fala, Humberto. Eu tenho contato com... mas eu preciso da volta da senhora. Mas eu tenho contato com o Ares. O Ares era do Instituto